tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui de Brasília, capital nacional. E você sabe que acompanha o nosso podcast que esse é o lugar onde você ouve temas que fazem a diferença na sua carreira, no seu dia a dia, na equipe, no seu trabalho. E o papo hoje vai interessar muita gente porque a gente vai falar sobre liderança técnica. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com ele, Odair Bonin, que é Senior Manager na CIT. Seja muito bem-vindo ao Tem Tempo para Perguntas. Sensacional, obrigado pelo convite. Uma honra participar desse podcast aqui. Eu assisto demais, agora participar para mim tá sendo bacana demais. Muito bom. Odair, que também é podcaster, né? Já É tem o traquejo isso. do microfone. Talvez sim, talvez não sabemos. Mas, Odair, eu não quero quebrar a nossa tradição, que é sempre que eu recebo um convidado aqui no podcast, nós sempre fazemos um resgate de como que a tecnologia entrou na tua vida. Até para fazer um link Excelente. para a galera que está começando, que está entrando, ou até está pensando em fazer um site switch, né? Trocar de lado, vir para a área da tecnologia. Eu queria saber como que foi que a tecnologia entrou na tua vida, se foi uma coisa aspiracional desde criança, o jovem Odair pensava nisso, ou se caiu de paraquedas e foi algo que a vida te trouxe. Caí e me apaixonei. De verdade, olha só que curioso. Quando eu tinha 16 anos, o meu primeiro emprego foi numa farmácia. Eu era balconista de uma farmácia, né? E estava próximo de eu fazer uma faculdade. Eu estava ainda no ensino médio e aí, como todos os jovens, não fazia ideia do que eu seria quando crescer, vamos dizer assim, né? Muito jovem. A gente às vezes tem que tomar uma decisão muito séria. Pois é, eu falo pra minha filha, não precisa ter pressa, às vezes pode mudar tudo, você pode achar algo que você não vê hoje, né? Mas no futuro. Mas enfim, eu pensava muito, será que eu quero ser uma pessoa dessa área? Bom, saí da farmácia e fui trabalhar com o meu pai. O meu pai tinha uma loja de CDs, discos, e lá tinha um computador. Acho que a maior alegria do dia era trabalhar no computador da loja do meu pai. Comecei a trabalhar, gostei de mexer no computador, né? Até que eu conheci um programador, que foi um desenvolvedor, chama Gilson. Eu não lembro o sobrenome dele, mas, cara, com 17, 18 anos, eu conheci este profissional. Esse profissional, ele ia lá na loja do meu pai, desenvolvia em VB6 um programa para a loja. Isso eu me apaixonei, assim. E eu era aquele moleque chato que ficava atrás, assim, olhando e perguntando, mas como é que põe um botão? Como é que clica e tal? Logicamente ele não gostava. Sai daqui, moleque. Sai daqui, moleque, deixa eu trabalhar, exatamente. E aí, bom, eu não sabia o que era aquilo, o que era o VB6, o que era a programação. Eu só fui descobrir mesmo quando, um ano mais ou menos depois, eu fui na casa de um amigo. E ali a gente já estava pensando na faculdade, né? Esse amigo, o pai dele, obrigou ele a fazer ciência da computação. Por que obrigou? Porque ele detestava, cara. E o pai dele falava, é a profissão do futuro, né? O pai era um visionário. O pai era um visionário, mas ele não queria. E eu fui na casa dele, ele falou, tô jogando umas coisas fora, eu tenho um livro aqui, quer levar pra você? Eu levo. E era um livro de VB6 com um CD do VB6. Cheguei em casa, instalei e, cara, foi a primeira vez que eu passei a madrugada em claro, porque eu fiquei fascinado com aquilo. Nossa, agora eu posso criar o que eu quiser, uma calculadora, eu posso... sério, eu fiz todos os exercícios do livro em uma madrugada e aí eu decidi que eu queria guiar minha carreira para programação. Só que nessa época, né, eu era um estagiário, eu estava começando a faculdade, eu comecei a trabalhar numa faculdade como a pessoa do laboratório, o técnico de laboratório, sabe? Então eu comecei na área, acho que como muitos começaram aí, desmontando computador, arrumando impressora, né? Claro, Nada a ver com programação, mas eu já tinha... da TI. Um menino da TI, exatamente. E curiosamente, aqui, isso aqui não tem a ver, foi assim que eu conheci minha esposa. A gente está há 25 anos casado.
porque ela queria a impressora dela, ela trabalhava também na mesma faculdade, ela queria a impressora dela e todo dia ela ia lá me cobrar e eu não sabia consertar a impressora. Não, eu acho que que é um bom, como é que se chama? Linha de corte, né? A pessoa que resolve a sua impressora, ela é um bom partido para ser o seu companheiro de vida. Todo que resolver dia a impressora é um complexo. é complexo. Então, se Foi você assim. tem um crush aí, uma crush, Né? e ela resolve a sua impressora, essa pessoa Pode confiar. case com ela. Foi exatamente isso. Mas, Bom. mas depois você conseguiu fazer ensino formal sobre isso? Isso, na mesma faculdade que eu estava trabalhando, eu consegui uma bolsa para o curso de ciência da computação. Aquele seu Depois de amigo um ano, isso, aquele que o meu amigo odiava, e aí adorei. Uma curiosidade, na faculdade que eu estudei, sabe quem era professor? Professor Isidro. Olha só. Ele foi meu professor de verdade. Que legal. Isidro que tá aí, já não faz, Isidro, né? cara. Já não faz pouco tempo que o Isidro tá aí na Nossa, luta, né? pelo amor de Deus, monstro, cara. Só sei que ele obrigava a gente a codar no Notepad, compilar o Java via linha de comando, né? E assim que vocês vão aprender e tal. Mas é verdade, ele tem razão, a gente aprendeu bastante, aprendi bastante com ele. O Isidro é é raiz. Raiz, é assim né? que aprende. E eu gostei mesmo, mas assim, brincadeiras à parte, foi um curso que eu gostei e aí eu guiei minha carreira, nunca mais saí. Isso foi mais ou menos 2006, 2005, quando eu tava meio terminando a faculdade. Aí eu entrei na Accenture, foi meu primeiro emprego em uma empresa de TI. Sim. Porque antes era só a faculdade, né? Claro. E não é uma empresa de tecnologia. Mas aí eu não saí mais, cara. Isso. Tô há 20 e tantos anos, sou meio ruim de conta, mas E isso foi construindo uma carreira que te levou para a área de liderança hoje. Isso, a área de liderança, em 2014 foi a minha primeira experiência como líder de um time. Na minha cabeça, hoje eu penso um pouco diferente, mas eu via como o único caminho natural de quem trabalhava com tecnologia. Então pensa, eu estava ali desde 2005, 2006 até 2014 na carreira de desenvolvedor clássica, né? Júnior, pleno, sênior, tech lead, arquiteto, tudo mais. E até pelas pessoas que estavam perto de mim, na empresa que eu estava, o caminho natural era seguir por uma carreira de liderança, sabe? Líder de tecnologia, gerente, diretor e tal. E aí, 2014, foi a minha primeira experiência como formal, né? Antes eu já liderava, mas é aquela liderança informal. Você faz parte do time, mas você puxa algumas coisas, Sim. né? E ajuda ali, ou tá junto ali com a gerência, né? Era um líder informal, não tava na carteira de trabalho, não. Mas em 2014 eu fui para essa linha de liderança e tô até hoje. Então, 10, 11 anos aí, metade da minha carreira, Sim. se eu for pensar, mais ou menos, está sendo liderando times de desenvolvedores. E como na nossa área de tecnologia, ela é uma área extremamente, eu ia dizer volátil, né? Mas eu não acho que volátil seja a palavra mais correta. Eu diria que ela é extremamente adaptativa, ela vai se transformando à medida que o tempo passa. E eu acredito que você já deve ter passado por vários tipos de perfis de liderança, de times que você trabalhou. E eu queria que você desse um panorama, porque no momento, o que eu acredito que mais está na cabeça de líderes técnicos hoje é como lidar com a profusão de inteligência artificial vindo de vários lugares, várias dimensões. Então eu queria saber, Odair, como que você viu essa mudança de perfil e até o seu próprio perfil, como ele foi se adaptando para o impacto da IA no desenvolvimento do seu trabalho de liderança? Uma excelente pergunta, e várias pessoas até me perguntam como é que eu tenho usado a IA no dia a dia, vou contar aqui um pouco. Mas deixa eu voltar para um passo. Eu acho que quando a gente fala de liderança, a gente sempre fala de 4 pilares: pessoas, contexto, clareza e consistência. A IA me ajuda em 2 deles: clareza e contexto.
Porque pessoas, é só uma pessoa, a IA pode até te ajudar, mas ela não vai fazer o seu papel como pessoa, Sim. né? E consistência é com você mesmo. A IA não vai fazer por você também, é consistência com você mesmo. Mas a IA, consistência com IA é caro. Tolkien custa já pensou, né? Manter a consistência, é difícil. Né? Além de ser caro, né? Eu acho que ainda não é eficiente o bastante, né? Mas ela ajuda muito na clareza e no contexto. Então, clareza, por exemplo, a IA ela tem me ajudado a me comunicar melhor, a ter insights. Isso naturalmente reflete em uma liderança melhor. Eu tenho uma opinião, pode parecer polêmica, mas eu vou fazer o link dela com o todo, porque para você se beneficiar da IA e beneficiar o time e beneficiar os seus, primeiro ela tem que te beneficiar individualmente. Então, quando a IA te beneficia individualmente como líder, você se torna um líder melhor para o todo. Tá? Mas não é, pode parecer um pouco egoísmo, mas não é. Sim. O líder, naturalmente, ele, até falei ontem aqui, ali na mentoria, naturalmente, o líder ele vai se ver solitário em algum momento. Ele pode ter pessoas do lado que né, podem apoiar e tudo mais, mas a decisão vai ser dele, as ações vão ser dele, então Sim. o líder vai se ver solitário em algum momento. A gente falou também do fórum, né? O fórum de executivos diminui essa solitude, né? Essa solidão, mas de certa forma o líder vai se ver. A IA, ela também diminui essa sensação de estar sozinho, porque a IA consegue ampliar a sua visão, tirar insights, te dar um caminho ou até mesmo te indicar informações que você não tem ali, e aí ela pode te dar uma ideia. Então, ela, vamos Você dizer fala assim, até na perspectiva de trabalhar nela como seu parceiro de trabalho. um parceiro, isso, exatamente. Então, imagina ali que a diretoria quer começar uma série de projetos para o ano que vem, sabe? Como que você pode apoiar e como que você pode até melhorar esses planejamentos? A IA pode ser um parceiro seu para te dar clareza e, às vezes, se não tem clareza, te trazer perguntas que podem te dar clareza. Sim. Então, a IA me ajuda a conseguir me comunicar melhor, a fazer boas perguntas e até mesmo pegar aquelas... o líder, ele recebe muita informação bruta. Bruta. Você vai numa reunião, você passa 1 hora ali, informação bruta. Aí você vai em outra, você vai em outra. Eu até falo com meus pares assim, pô, uma hora a gente precisa trabalhar, não é só reunião, né? Muita reunião, sem dúvida. Então, mas você nas reuniões, você pega informação bruta, não é? Ainda não existe um formato, assim, pelo menos eu não participei, que você vai na reunião para tomar decisão, 15 minutos, decidido, vamos lá, galera. Não participei disso ainda. É sempre um monte de conversas que geram informações brutas. A gente pega aquela informação bruta, dá clareza, descarta o que não faz sentido, considera o que faz sentido, cria perguntas ou cria ali insights e tudo mais, né? Além disso, tem dinâmicas que você faz com o time, às vezes você quer engajar o time, você quer levar clareza para o time, a IA também te ajuda como sendo o parceiro que você falou, né? Sim. E nesse desenvolvimento, eu acho, quando você está falando de times, né? A IA entrou, quer a gente queira, quer não. Ela entrou na parte de liderança, ela entrou na ponta também. E uma das coisas que mais eu comento particularmente, mas outro dia eu vi que o Linus Torvald, ele concorda comigo, que tem muito vendedor de IA, tem mais vendedor do que desenvolvedor, são vendedores de atalho, né? Dizendo assim, olha, agora você não precisa de X, faça com IA. Você acha que de alguma maneira isso pode estar interferindo, criando um pouco de ruído no que são as principais skills de desenvolvimento dos desenvolvedores, para ele entender, peraí, aonde que a IA vai entrar nesse negócio e que isso acaba estourando na mão do líder técnico? Nossa, boa pergunta, porque eu até vi uma pesquisa ontem falando sobre
o volume de código gerado por IA, mais ou menos 30% gera um retrabalho e volta para quem criou ele com o IA. É curioso isso, né? Então imagina assim, um gráfico, Esse você ganho tem, de produtividade. ele volta como perda de produtividade, porque é retrabalho. Só que o desenvolvedor, pô, já fui desenvolvedor e eu me considero desenvolvedor até hoje, vai se incomodar com isso na segunda vez, né? Porque um código gerado por IA, fala assim, putz, a IA esqueceu de gerar um token aqui, ou de fazer um HTTPS. Inclusive, eu tava vou contar um caso real. Certo. Eu tava ajudando o time ali, a gente tava criando como se fosse um scanner de repositórios, né, do GitHub interno, né, e começou a dar pau no nosso scanner. Esse scanner é uma aplicação que a gente gerou por IA, com IA, só código gerado, testes unitários e tudo mais. Ela começou a dar pau do nada. A gente, caramba, cara, tava funcionando até ontem. Olha que curioso, cara. No último pull request que a IA fez, ela trocou o endereço HTTPS por HTTPSS. Aquilo, Por motivo nenhum. por motivo nenhum, trocou. Só que assim, problemas desse tipo, você vai lá e deleta um S, mas pra você achar demora 6 horas, sei lá. E Porque você não imagina. E eu te diria, inclusive, que é o tipo de problema que você precisa de uma equipe bem capacitada para não morrer na coisa básica, né? Ele tem que ir além, isso. porque se ele for fazer uma revisão básica, ele vai dizer, não, mas tá tudo certo. Isso, foi o que aconteceu. Tá tudo Tá certo. tudo certo, bora lá. E aí começou a dar pau, e aí ninguém entendia. Aí foi isso, ele trocou os endereços da API, ele colocou um S a mais no HTTPS. Né? Tava eu e mais um sênior lá olhando, a gente bateu o olho e falou, aí, cara, mas vamos ver por que gerou isso. Aí a IA colocou, sem querer, um S a mais ali, bem nos endereços das APIs, e obviamente começou a dar todo bad request, erro, né, na verdade, Sim. 404 e tudo mais, né? Acho até que saiu há pouco tempo um paper falando não existe um lugar para chegar nesse tipo de LLM, né, Applied AI, geradora de código, em que ela não alucina. Alucinar é uma feature dela. É uma ela feature, faz parte. Ela vai ser criativa em algum momento e criar uma coisa, e criatividade é testar. Ela testou. Será que não funciona isso aqui com 2 S's? É verdade, E ela descobriu que pode ter acontecido. A Ela gente descobriu descobriu, né? Exato, E mas, falou, cara, não funciona. mas ela tentou. Tentou. Ela tentou fazer com 2 S. Vai que funciona. E curioso, o curioso, né, é que a IA gerou muita coisa certa e muita coisa boa. Mas, cara, esse detalhe quebrou a confiança do time Sim. de... Como que isso bateu na tua mesa? Na hora que assim, vou montar um cenário aqui para onde eu, Boa. digamos, ia a tua história. A gestão estratégica disse, investimos em A. Bora fazer isso aí render. Então, Chegou na boa. coisa, estamos usando, tá sendo incrível. De repente acontece negócio, a equipe diz, caramba, mas peraí, tem problema. E volta para você. Você, e agora? Agora eu criei dois boa. antagonismos. Como é que foi isso? Ó, vou até dar um pouquinho mais de contexto, né? O contexto era sobre identificar trechos de código onde seria necessário o ajuste para suportar o CNPJ alfanumérico. Sim. Então imagina, cara, que você tem... Se você for olhar imagina se começar a olhar todos os repositórios de todos os serviços, todos os sistemas, tudo desde o começo da empresa, milhares de linhas. Então a gente criou esse scanner para identificar e dizer pra gente. E olha que curioso como é que foi. Primeiro a gente varreu todos os repositórios e identificou via expressão regular mesmo onde tem a palavra CNPJ, Receita Federal, CGC. Simples ali te retorna sem IA. Mas o código foi gerado por IA, mas a execução dele não contava com IA. Então imagina assim que ele varria todos os arquivos. Opa, achei um método que está recebendo via parâmetro um CNPJ. Certo. Aí a gente separou. Registra. Isso. Separa esse aqui que depois a gente vai ver. Aí a gente começou a fazer isso em todos os lugares. Então imagina que, sei lá,
30% do código tinha em algum canto a palavra CNPJ ou CP, Um conjunto, Um ali conjunto de 9 não, keywords. 11. A gente, porque assim, às vezes a palavra não é CNPJ, e sim Isso. Código Receita Federal. Ou ele tá buscando 11 algarismos por algum 11. motivo. Isso, as máscaras, né? Tipo, dois dígitos, ponto, 3, traço e tal. Então, a gente também colocou as máscaras, colocou validação de tudo isso para buscar via regular, expressão regular em todo o código. Ótimo, beleza. Aí depois a gente usou IA para pegar esse trecho de código e perguntar para a IA se seria necessário uma modificação naquele código para suportar o CNPJ alfanumérico. Mesmo que um desenvolvedor só bata o olho e já responda, porque tem lá, number, CNPJ. Fala, cara, precisa mudar. Não, vai dar pau. Se botar uma coisa, ele vai ficar... Vai dar pau. Mas, imagina o volume disso, né? Então, a gente começou a usar IA. Então, a gente fez um prompt explicando o que é o CNPJ, explicando a modificação a lei, eu não lembro o número, mas a gente pegou na internet, falou assim, de acordo tal, a partir do mês tal, acho que se não me engano é junho ou julho de 2026, novos CNPJs, né, vai conter letras e tal, explicou um prompt. Aí assim, de acordo com esse trecho de código, responda se é necessário modificar e tal. Beleza, cara. Aí rodamos para todos esses trechos de código e aí ele vai lá e monta o relatório final dizendo este arquivo entre as linhas tal e tal tem um trecho que precisa modificação e eu estou respondendo isso com uma confiança de 80%. E a gente montou um prompt para dizer a confiança que a própria IA tinha sobre ela mesma dizer que aquilo precisa de modificar ou não. Imagina que a gente usou banco de dados para isso, mas para facilitar, imagina que sai uma planilha, a gente ordena e fala assim, beleza, vamos começar a maior confiança e que precisa de modificação. Sim. E os devs vão começar a modificar. Não vai ser a própria IA. Não foi a própria IA. E aí os devs falam, maravilha, me dá aí eu vou começar a ver onde que precisa modificar. Basicamente foi só uma decupagem. Sim. Aí, o curioso, alguns devs acharam mais trechos, porque eles começaram a ver o padrão do código e falaram assim, peraí, então pode ser que tenha outros trechos em outros lugares. E começaram a procurar e acharam mais trechos que nem a expressão regular contava e até a IA falava que não precisava modificar, mas precisava. Mas foram poucos, assim, não vou considerar isso um erro, porque é um desvio padrão. Tem que ter uma revisão. Cara, ia ser muita loucura se a gente só apertasse um botão. Dava pra fazer? Dava. Basicamente, fala assim, eu tô nesse trecho aqui, ajuste ele para ele suportar alfanumérico. Ele ia trazer um trecho novo, aí no nosso scanner a gente ia lá no arquivo, substituía, beleza. Mas ia ser meio louco isso, cara, porque o volume é muito grande. Então imagina que se você fazer esse trabalho num volume muito grande e perceber que deu algo errado, né? O errado vai estar num volume muito grande. Exatamente. Também, cara. E talvez eu tivesse, né, e para reconsertar depois se eu interferiu. Mas me intriga ainda, eu entendi o contexto, me intriga ainda o sentimento das pessoas depois. Como que foi o resultado final. Não tô nem falando de, deu certo, fizemos. Quero saber como ficou o sentimento das pessoas. Confuso. Por quê? Quando a gente constrói um software, a gente pensa em reuso. Então, imagina nesse mesmo contexto. Então imagina que eu tenho uma função JavaScript que chama valida CNPJ. Valida CNPJ. E isso, para design de código, é excelente. Porque você concentra regras em um único lugar, você não espalha regras. Sim. Mas a IA, inicialmente, ela não trouxe essa estratégia de você modificar, de olhar
o código onde estava concentrado regras e modificar. Então, simplesmente ela trocava o valida CNPJ por uma outra, não outro método, ela colocava direto ali a expressão regular ou a máscara, ou seja, tirava aquilo que estava dentro de um método ali, valida CNPJ, e jogava direto no código. Ou seja, você começa a distribuir regras, né? E aí vai contra um pouco do princípio do reuso, né? Então, isso incomodou os devs, obviamente, também. Fala, cara, eu não faria desse jeito. Sim. Eu ia olhar o valida, falar assim, Ele cara... enxerga risco, Ele enxerga desperdício. Desperdício. E aí, recebi algumas reclamações dos desenvolvedores, falando assim, e aí, a gente segue o que ele sugeriu ou faz do nosso jeito? Eu falei assim, faz do seu jeito. A IA está sugerindo para você, se você não concorda, eu conto mais com o seu conhecimento do que com o da IA. A IA não conhece esse código. Você Tanto quanto conhece. Ele conhece, né? Você- E também a IA não vai se responsabilizar pela Nem- saída no final. Nem Vamos de jeito combinar, nenhum. né? Olha daí, eu sempre, quando eu converso sobre isso, o cara diz assim, se você tirar a IA do consultivo, que quer queira, quer não, é o sonho de todos os, né, os tech bros que dizem que não, IA vai substituir pessoas, não vai... No começo eu achava, hoje eu tenho certeza que não. Não e ela vai. vai responsabilizar, principalmente a Applied AI, que é essa inteligência artificial que a gente faz um setup, Sim. usa um banco de dados treinado e reaproveita o treinamento que ela tem, que basicamente para ficar barato, né? Porque você sabe, a gente que tá mais tempo no mercado, IA sempre foi uma coisa cara de fazer. Sim. A LLM, o que ela fez? Ela liberou, né, um processamento as a service que a gente não tinha, só que ela não entregou o problema final. Não. É isso que o teu desenvolvedor disse. Peraí, Isso. eu não vou me responsabilizar por esse negócio. Se a gente for sintetizar, a gente pagou uma grana, porque os prompts, eles eram grandes. Ainda com um trecho de código, imagina que tem, sei lá, trecho de código de 50 linhas, 100 linhas, certo? Ainda com a explicação sobre o que é o CNPJ e sobre o que é a mudança e tal. Imagina, os prompts ficaram grandes. Sim. A gente, se eu fosse pensar puramente, a gente pagou para ter uma resposta do tipo, vou descartar isso aí, não... Mas o que valeu a pena? Valeu a pena a gente economizar no tempo de detectar que aquilo precisava ou não de Claro. mudança, né? E a gente conseguir organizar melhor o trabalho. Imagina cara, assim, sei lá, uma empresa que tem, sei lá, 20 anos ou 15 anos de código, ela vai ter código em stacks diversas. Claro. JavaScript, PHP, Java, Python. Uma miscelânea. Exatamente. C Sharp, às vezes, tá misturado com outras coisas. Tem Natural. gente que tem COBOL ainda. Isso, sim, sem dúvida. É, Banco tamo de aqui, dados, então. tá bom. Banco de dados, então, procedure, views. Então, tenta imaginar a diversidade em uma empresa que tem 15 anos de código. Inclusive, olha só, antigamente não chamava CNPJ, chamava CGC. Isso. Então, Era outra. e detalhe, o mesmo campo consegue ter um CPF e um CNPJ. Era só a diferença da quantidade de caracteres. Exatamente. E como é que a gente resolve isso hoje, então, né? Sendo que agora o CPF não vai ser ainda alfanumérico, e não está previsto, mas o CNPJ só que os dois estão na mesma mesma coluna, chave, né? Na mesma coluna de um banco de dados. Na mesma, a mesma coluna, exatamente. É. Porque no final das contas você está identificando uma personalidade, né? Se ela é física ou se é jurídica, é uma segunda informação, né? A personalidade está na mesma coluna. Que doido isso, cara. E aí a IA ajuda a gente com insights de estratégia técnica. Como que eu vou abordar? Cara, você pode criar uma coluna nova, você pode transformar em Unicode, ou você pode, sabe, você tem estratégias técnicas que a gente poderia abordar. E aí, pegando esse case, porque eu adorei que você trouxe um case prático, que a gente pode se basear nele. O que você acha que tem que ser a skill desse desenvolvedor que chegou para você, líder técnico, e você teve a tranquilidade de dizer para ele, cara, quem decide é você? Porque isso também não é simples, tem que ter um conjunto de fatores. O que você acha que são essas skills? Porque assim,
As empresas, que são os vendedores, que o Linus fala, né? Os vendedores de IA, estão dizendo que você tem que aprender IA. E eu, particularmente, eu queria saber a tua opinião, Boa. acho que não é só isso. Não é só aprender IA. Eu tenho que desenvolver outras skills para lidar com ela no meu dia a dia. Olha, cara, a minha resposta, ela até entra num ponto chave da diferença entre um desenvolvedor e um desenvolvedor sênior. Só um desenvolvedor talvez não traria para mim esse problema e essa dúvida. Simplesmente ia falar assim, se a IA mandou, eu vou fazer. Bom, cara, Show. vai lá, aplica e beleza e tal, né? O primeiro skill é você entender que aquilo faz parte até do seu portfólio de resolução de problemas. Se o desenvolvedor ele se vê como um solucionador de problemas, o problema é esse. Hoje a gente tem numérico e a partir de junho do ano que vem vai ser alfanumérico. Será que se o software fosse meu, eu ia espalhar expressão regular e validação em qualquer lugar? Não. Cara, isso foi excelente. Eu recebi a reclamação, até o pessoal meio bravo, assim, do tipo, a gente, tipo, vai ter que usar isso? Eu falei, não, calma, não. O seu conhecimento está acima da IA. Isso até te blinda do cara começar a trabalhar contra, né? Tipo, pra Isso, provar já que naturalmente... vou trabalhar para provar que isso aqui não presta pra nada. Existe isso, cara, existe. Só que daí, eu comecei a dar opções. A IA está nos ajudando no planejamento dessa entrega, no planejamento, assim, da divisão de trabalho. Sabe o que a IA trouxe de bom? Ela gerou o código, ela não respondeu para mim, mas ela gerou um código com que eu pudesse ver qual stack tem o maior volume de modificações. E aí eu planejar o meu time. Por exemplo, cara, de todas, 60% tá no C# e 30% tá no Oracle. Tá nas views, nas procedures e tal. Beleza, cara, precisamos de mais desenvolvedores C# do que PHP e que conheça PHP, JavaScript e mobile, Android. Entendeu? Então, ela, estrategicamente, ela ajudou demais, mas ela não deu a resposta. Ela gerou um código que me trouxe a resposta. Esse é o ponto. Não tinha como eu plugar a IA no GitHub e falar assim, cara, Resolve me diz aí o que eu tenho que fazer. Resolve pra mim. Não. Foi uma sequência de inteligência. E aí tem algo até que eu falo pros alunos do bootcamp de IA que eu faço. Cara, sempre o pessoal pira quando eu falo isso, mas ó, antes da inteligência artificial ser inteligente, o ser humano precisa ser inteligente, cara. Porque eu poderia muito bem pegar um agente, plugar no GitHub e começar a fazer prompt ali, eu ia demorar 5 dias para ter uma resposta que eu fiz? Eu fiz ao contrário, eu fiz, eu preciso levantar essas informações, mas eu quero criar um código Python que se plugue no repositório, varre os arquivos, abra o arquivo, localize, guarda num banco de dados local, SQLite, que depois eu posso extrair para uma planilha. E a IA construiu esse código para mim e eu comecei a complementar ele ali com os tokens, com os endereços que eu precisava, e ela fez o que eu precisava, né, extrair esse relatório e tudo mais. Então, foi uma sequência de passos. Qual é o meu problema? O meu problema é que eu tenho, sei lá, 60 mil... 60 mil não, até muito mais, cara. Deve ter, sei lá, 400 mil arquivos que eu preciso localizar modificações. Qual que é o meu caminho? Eu resolvi gerar um código com a IA me ajudando a gerar um código que é só para fazer esse trabalho. Beleza. Primeiro passo, eu peguei esse código que eu gerei, eu e um outro arquiteto sênior, a gente gerou esse código, a gente rodou, tava tudo lindo. Qual foi o primeiro passo que a gente fez? A gente publicou no GitHub e compartilhou com todos os devs. Gente, este código, esse resultado foi gerado por esse código. Quem quiser colaborar, pode colaborar. Olha só. Pode olhar o código, tá aí, é assim que ele fez, é assim que ele identifica que tem mudança, tudo mais. O pessoal, beleza. Aí teve um dev que se empolgou, falou, cara, vou. E se a gente fizesse assim, assado? Eu falei assim, cara,
traz aí, bota lá, manda um PR, a galera vai ver e tudo mais. Então o primeiro passo é esse. Não ter não segurar nada, sabe? Não ter bloqueios. Não ter bloqueios, cara. É aí. Foi assim que a gente chegou nesse resultado. Se você tem uma ideia diferente, traz aí. Mas eu acho que se a gente não tivesse IA para gerar esse código em Python, a gente ia depender do que tem na internet, de copiar código e tudo mais. Ia demorar muito mais. Entendi. Então, isso foi bacana, cara. Esse contexto foi bacana. Então, os desenvolvedores acabaram ficando mais a favor disso, mais a favor de usar, porque eles viram como que a gente estava usando ali, né? E no dia a dia, é isso que eu falei. Eu falei pro pessoal, ó, o nosso conhecimento ele tá acima do que a IA. A IA tá sendo sugestiva para nós. E a gente pode escolher continuar ou não. Perfeito. Olha, Odair, eu achei incrível esse case prático que você trouxe, porque às vezes é difícil tangibilizar desafios de liderança, né? Você trazer e nesse papo o tempo escorreu por entre os dedos, mas eu não quero partir para os nossos finalmente antes de que você traga, porque você acabou de lançar um livro que tem a ver com isso que a gente está conversando, né? Tem muito a ver, cara. Um pouquinho, desse um panorama geral do livro para a galera que está nos ouvindo e também como que eles podem acessar o teu livro. Lá na Amazon, As Verdades Não Ditas sobre a Liderança em Tecnologia. Eu resolvi lançar esse livro contando um pouco do lado técnico e do não técnico da liderança em tecnologia. Porque sempre quando eu estava ali numa aula sobre liderança de tecnologia, algum aluno, às vezes, acabava fazendo uma pergunta, tipo, o líder ele precisa saber mais do que... precisa saber mais que os desenvolvedores? Sim. Existe ainda esse pensamento, porque é um pensamento meio dos anos 50, sabe? Que É o Cascade, né? O formato de liderança vertical, né? Se ele o tá gerente acima, sabe mais que supervisor, que sabe mais... ele não só sabe como ele retém a informação. Retém né? Porque demais. Níveis hierárquicos, às vezes a gente fala assim sobre o saber, mas ele retém a informação. E informação retida é poder, né? Isso. E além de tudo, para companhia, esta pessoa pode substituir a outra em algum período ali, né? Alguma necessidade. Então, um gerente tem que saber o que o supervisor faz para poder, em algum momento, estar num lugar de supervisor, né? Mas, cara, eu desacredito totalmente nisso. Isso não funciona. Eu, pelo menos, faço o oposto. Quanto mais compartilhar, mais trazer o pessoal para os desafios, melhor. E você está desenvolvendo pessoas. Isso eu aprendi no meio da minha carreira como líder, que quando você não tem um sucessor, você é apromovível. Você não tem como ter uma promoção se você não tem um sucessor. Isso aconteceu comigo. De supetão chegaram para mim e falaram: ô cara, tem uma oportunidade bacana, a gente pensou no seu nome e tem tudo a ver com o que você tá querendo de carreira, mas quem que ficaria no seu lugar? Aí você não tinha... Não, sorte que eu tinha. Ah, tinha. Sorte, cara. Mas eu fui falar com a pessoa primeiro, falei assim, você tem esse interesse, cara? Sim. Você tem esse interesse? Não é uma promoção. Mas fez você se dar conta de que isso podia ter sido planejado e não foi. Isso, totalmente. Foi surpresa total. Eu tava lá numa segunda-feira, tava rolando um monte de conversa que eu não tava participando, mas a hora que fecharam, eu falei assim, mas e aí, quem vai liderar isso aí? Putz, pode ser o Odair, vai lá falar com ele. Nossa, ele vai adorar a mensagem e tal. E aí chegou o diretor e falou isso. Cara, tudo a ver com você, mas quem ficaria no seu lugar? E eu tinha que ter uma resposta na hora. Eu tinha que ter um nome, uma pessoa semi-preparada, não precisa ser a pessoa ideal, não, mas uma pessoa que tá queira, visão, né? alguém que queira crescer, alguém que está no caminho do crescimento. E eu falei, pô, vou falar com o fulano. Deixa eu falar com ele primeiro, mas acho que ele também vai gostar. E falei, deu tudo certo. Isso me fez aprender isso, né? Como líder, você ter um sucessor ou você dar oportunidade para as pessoas quererem seguir essa carreira ou até mesmo, tudo bem se a pessoa não quiser, sem problema, mas isso me ajudou demais a identificar isso. Cara, no livro eu conto um pouco disso. São alguns dos insights. Isso, no livro eu falo um pouco disso, eu falo um pouco dos seus pares, um pouco da... Tem uma frase que eu coloquei lá, o invisível
não tem como promover o invisível. Sim. Então, com desenvolvedor, eu já fui muito tempo, tem aqui um pouco daquela coisa de eu não sou político, cara, não é político, é uma palavra diferente de político, sabe? Mas você precisa conseguir ajudar seus pares, ajudar a companhia, de certa forma, a crescer. Então, não tem como você não crescer se você não tem, não gera um relacionamento para as coisas funcionarem bem com você estando lá, né? Claro. Então, fala um pouco como que seu nome pode ser lembrado num momento como esse, por exemplo, que eu falei, né? Pô, quem que a gente... As pessoas, assim, a empresa é uma microsociedade, né? De certa forma, tudo que a empresa entrega depende de pessoas. Por isso que é isso que eu falo, a IA não vai substituir pessoas, porque ela não faz isso que o ser humano faz muito bem. Criar relacionamentos, às vezes modificar ideias. Às vezes eu falo para os alunos também, gente, eu faço uma pergunta, quantos projetos vocês já participaram que vocês não concordaram, que foi um projeto ruim, que vocês não viram sentido? Quem já participou, levanta a mão. Metade levanta a mão. Fala, então, mas sabe o que aconteceu? Sabe como que esse projeto chegou na mão de vocês? Ele foi em relacionamentos. Alguém lá atrás teve uma ideia, contou para o outro, e esse outro achou boa ideia. E aí, vamos aprovar, vamos começar e tal. Da mesma forma que projetos ruins vão para a produção, bons projetos também vão para a produção. Mas como eles vão para a produção? Com relacionamentos também. Sim. Né? Pô, então, uma série de insights aí do livro, né? Vamos repetir na Amazon, qual é o título para galera? As verdades não ditas sobre a liderança em tecnologia. Odair Bonin tá lá. Isso. O pessoal deu bons feedbacks, estou feliz. Mas assim, se você quiser mandar um feedback também que não foi muito legal, tô aberto, gosto de ver. Mantenha a educação. Respeito a educação. Mas tenho recebido bons feedbacks, o pessoal me manda mensagem lá. É um pouco para ajudar pessoas a entenderem que a liderança ela é uma nova carreira e ela não é uma continuidade da carreira técnica. A carreira técnica só te deu a bagagem excelente para você estar né, na área de TI como a gente está. Mas é uma nova carreira. Você precisa ter outros skills, outros pensamentos, se conhecer pessoalmente, entender qual que é o seu perfil. Alguma coisa que, às vezes, enquanto desenvolvedor, não faz sentido ali, meu skill é mais técnico, né? Quando você pula para a liderança, é uma nova carreira. Muito legal. Fica aí como dica, então, né? Que nossa tradição sempre o convidado sem uma dica, eu acho que a melhor dica podia ser teu livro. E te agradecer demais pelo teu tempo, por ter participado aqui do Tem Tempo para Pergunta. Muito obrigado. Obrigado de novo por ter convidado. Adoro participar. Para a galera que quiser se conectar com você, que está interessada em trocar ideia, você é uma pessoa de rede social? Eu tô tentando ser mais frequente, mas eu tenho um Instagram, oda.tech. Oda.tech é o meu Instagram verificado. E no LinkedIn também, eu acho que a maior parte me coloca lá, me encontra no LinkedIn. Eu acho que é onde eu concentro mais ali, posts e tudo mais. Quero ser mais frequente, isso está nos meus planos. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Odair. Boa, Júlio. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para ver os outros episódios aqui no feed, toda quarta-feira, às 6 da tarde. Você tem um episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E se quiser ver esse episódio e os outros em vídeo, tem o nosso canal no YouTube. Você pode dar um like, compartilhar, seguir a gente por lá e mandar os nossos cortes para aquele seu amigo, seu colega de trabalho, ou talvez para o seu líder técnico que está passando por uma dificuldade aí e que pode aproveitar as dicas do Odair para fazer da carreira dele muito melhor. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!